Gravando ainda não, né? Tá. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Não tenho a oportunidade hoje de ver algumas coisas que a gente não conhece bem. Alguns conhecem um pouco, outros mais ou menos. Vai ter texto aí que ninguém nunca viu. Alguns, né? Outros já viram. Nós vamos examinar essa questão. O tema hoje nós vamos falar sobre isso aí, ó. O grande médico e legislador. Ele é o médico dos médicos, ele é quem fez todas as leis, ele é o legislador de todas as leis, ele que dá todas as prescrições, seja na área de medicina, seja na área do que for, as prescrições procedem tudo dele. É dele que nós vamos também aprender hoje. Nós vamos começar com a terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Os irmãos podem participar tranquilamente, tá? Amado, desejo que eu te vá bem em todas as coisas e que eu tenha saúde. O bem que Deus quer de nós é em todas as áreas, em todas as coisas. E que nós tenhamos saúde. E para se ter saúde, requer aí uns detalhes aí de coisas que nós devemos aprender e pôr em prática. Tem os remédios de Deus, conhecido pelo irmão, aqueles 8 remédios. É essencial para aqueles que dizem que querem ter uma boa saúde. E assim também como vá bem atual. Esse é o desejo de Deus para cada um de seus filhos. Em Lucas 17, de 11 a 18, nós vemos uma história lá dos leprosos, que era a pior doença da época, em que 10 leprosos foram curados, mas que só um daqueles leprosos se preocuparam em agradecer a Deus pela cura. Ele procurou a Jesus Cristo, que havia curado, e ficou agradecido. Então o mundo hoje ele está cheio de pessoas mal agradecidas. Ela recebe bênçãos de Deus todos os dias, ela recebe cura, livramento todos os dias. Mas raramente um aparece para agradecer. Conselhos aos pais, professores e estudantes, na página 521, diz que aprenderão que o objetivo da obra médico-missionária é restaurar, é corrigir os erros. Isso aqui é a função de cada um de nós, né? Restaurar, corrigir os erros. Não é só corrigir os erros dos outros, não, é corrigir os nossos, né? Nós sabendo corrigir os nossos, fica fácil da gente até saber melhor corrigir os dos outros. É porque quando a gente quer que alguém mude, ele Claro. a gente só sabe corrigir os outros. A primeira coisa que a pessoa tem que esquecer é esse negócio de tudo. Então, se ficar errado, ele diz assim, nós, né? Ou então eu, mas o negócio só fala tu. Quando quer colocar o outro superior, diz tu. Quando quer colocar inferior, diz eu. Aí fica melhor para a gente aprender. Tá? Também é nosso dever para aprender a mostrar às criaturas humanas como evitar a condescendência com o próprio eu, que traz doença e traz morte. Às vezes a gente quer satisfazer só o eu da gente, o apetite, etc. E aí acaba depois sofrendo as consequências. Vamos falar aqui algumas coisas interessantes, por exemplo, o emplasto. As pessoas fazem muito o remédio da cataplasma de barro, né?
faz muito trabalho também com a água. Nós deveríamos fazer mais esse trabalho com o barro e com a água. Afinal de contas, para fazer o homem foi feito do pó, mas certamente uma grande parte é de água, para tornar ligado o pó. O pó seco não liga. Tem que ter água. Exatamente. E esse emplasto aqui, a Bíblia se refere a esse emplasto, né? Figo. Quem viu alguém colocando esse emplasto em alguma doença? É porque não acredita. Se acreditar, se usar. O emplasto de figos, para Ezequias, diz assim: quando Ezequias adoeceu, o profeta de Deus levou-lhe a mensagem. De quem era a mensagem que ele levou? De Deus, não foi? De que havia de morrer. Ele estava com uma enfermidade e ele havia de morrer. Só que ele implorou para viver. E o Senhor deu mais alguns anos de vida para ele. E sabe o que aconteceu? Que foi através de um emplasto, orientado por Deus, passado para o profeta, o qual ele passou para esse senhor aí, Ezequias, e ele foi curado. Nós vamos tocar aqui em alguns extremos que hoje a gente vê muito no nosso meio. E eu vou bater de frente com esse extremo mais uma vez. O remédio que Deus aprova é o remédio natural, certo? Mas nós vamos entrar nos detalhes aí que as pessoas acho que não conhecem. Então, esse rei, Ezequias, ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a oração dele, dando-lhe promessa de que lhe seriam acrescentados à vida 15 anos. Para quem ia morrer, 15 anos é muito acréscimo, né? De repente alguém pode estar se livrando de uma doença de morte. E de repente pode viver mais 15 anos ou mais, se Deus quiser, pode viver até mais. Agora nós não podemos desafiar a lei da saúde, né? A lei física, a lei natural. Agora o pior é que se durante esses 15 anos você se desviar do caminho do Senhor, aí é o pior de tudo, né? Foi o que foi feito, né? Uma palavra de Deus, um toque do dedo divino, teriam sido bastante para curar Ezequias instantaneamente. Bastava um toque. Não precisava nem de remédio. Não precisava nem de remédio. A gente tem que procurar entender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Deus poderia fazer o trabalho sozinho, mandar os anjos dele fazer em questão de minutos. Mas Ele quer que nós aprendamos. Ele quer que nós passemos isso para os outros. A obra médico missionária é muito importante. Se você não tem formação nenhuma, mas você está com os escritos aí para ser ensinado por Deus, se você quiser. Em vez disso, porém, foi-lhe mandado fazer um emplasto de figos e colocá-los sobre a parte afetada. Então, coloca um emplasto de figo em cima onde você está sentindo. Essa foi a ordem. Qual é o efeito do figo? Do figo? Da fruta? Não sei. Só sei que Deus disse: bota isso aqui que tu vai ficar bom. Nós sabemos do barro. Às vezes tem uma dorzinha que corre para o barro. Não deu certo, aí corre para o hospital.
nós precisamos ter mais confiança em Deus, porque a confiança é um dos remédios. E eu vejo um dos principais, confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele vai lá. Está doente, entrega para Deus e ele resolve. Mas tem que ter confiança. Isso foi feito de acordo com o orientado. O rei, então, foi restaurado a sua saúde. Então, bem conviria acatar mais do que o fazemos. Esta prescrição que o médico dos médicos passou foi o suficiente para pôr o rei em sã saúde. Tendo dito isto, cuspiu agora, levando lá para Jesus Cristo. Se você cuspir num bar e passar no olho de alguém, ele vai dizer que você pôs, né? Anti-higiênico. Mas Jesus quis ensinar alguma coisa para aqueles que querem ser humildes. Para ficar bom não interessa se é um cuspe não, misturado com barro. Quem quer ficar bom, ele se dispõe a fazer qualquer coisa, se for para a honra e glória de Deus. Tem gente que bota banho, tem gente que adoece e não gosta de tomar remédio. Toma empurrado. Você sabe disso. Já outros tomam remédio do jeito que for, amargoso, azedo, do jeito que for, bebe e não faz nem careta. Então, tendo dito isto, cuspiu Jesus na terra e com a saliva fez lodo. Tinha um objetivo ali dele misturar com a saliva, né? Ou se a saliva tem alguma eficiência, Deus sabe. Eu acredito que era um lugar muito seco. Ou então não tinha água no local. Tem alguma explicação. Quando os cães eles se ferem, eles limpam com a saliva, porque diz que eu já vi algumas reportagens que diz que ela tem um tipo de penicilina, aí cicatriza mais rápido. A minha mãe lá em casa tem um ensinamento, quando alguém tem um ferimento, ela diz assim, coloca saliva em jejum. Aí ela faz isso há muito tempo e ensina pra gente, sabe? E funciona. Ontem, por exemplo, eu estive vendo uma matéria sobre um cão, um homem que deixava muito o cão lamber ele, pegou uma doença incurável, não teve cura. Tem isso também, né? Tem que ver a questão do equilíbrio para não cometer um erro, né? Grave. Deixar muitas bactérias na É. Alguém diz, não, beber um milho em jejum é bom para isso, bom para aquilo. Tem que ter muito cuidado com certas coisas. Né? O Senhor já manda que seja expelido do corpo, você bota de volta. Tem que ter muito cuidado. Nos Estados Unidos também estão comprando fezes e não fazendo. Tem que ter cuidado com essas coisas assim, tá? Então, foi untado a saliva com o pó, com a terra, tá? E feito um lodo ali. E para que isso? Para passar nos olhos de um cego. O que nós temos que fazer para os cegos espirituais enxergar? Tem que ser feito alguma coisa. Ele respondeu e disse, quando foi questionado pelos líderes, sabiam que ele era cego. O cego também era consciente disso. Quando ele foi questionado para querer atacar Jesus Cristo, né? Porque aquele que faz o bem é atacado por aquele que gosta de fazer o mal. Então aquela liderança ali começaram a questionar o cego e ele disse assim, olha, um homem chamado Jesus, ele fez um lodo, misturou a saliva no barro, botou no meu olho, untou ali os meus olhos e disse para mim, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Ele não poderia ter mandado se lavar sem passar o lodo? Passou o lodo, agora diz, vai ao tanque lá de Siloé e te lava por lá
Então o cego disse, e fui, e me lavei, e eu enxerguei, e agora eu estou vendo. E foi o homem chamado Jesus, esse que vocês estão atacando aí. Ok. A Igreja Adventista Sétimo Dia, ela foi organizada oficialmente, irmãos, em maio de 1863, né? Isso, maio de 1863, né? Havia 3.500 membros e havia 30 pastores, né? Os irmãos sabem qual foi a primeira visão que Ellen White teve depois da organização da igreja? Alguém sabe? A visão da reforma de saúde. Em 6 de junho de 1863, certo? Então preste atenção nisso. Depois que a igreja foi organizada oficialmente, a primeira visão de Deus que veio para Ellen White, um mês depois, foi a visão da reforma de saúde. Para você dizer o quanto esse assunto é importante, né? Então, se a gente fosse resumir os conselhos da Ellen White sobre esse assunto, ela diria mais ou menos o seguinte, ó. Os que não controlam o apetite são culpados de intemperância. A carne de porco não deve ser usada sob nenhuma circunstância, né? Tabaco em todas as suas formas é veneno, né? Chá e café também. Ela diz também o seguinte, né? Limpeza estrita de todas as do corpo e todos os cômodos da casa. É importante, viu, irmão? Não sei se nós conseguimos falar sobre isso aí. Limpar a casa, os cômodos. Aí o que mais? Ela falou também resumidamente isso aqui, ó. Bolo, torta e pudim são prejudiciais. Comer entre as refeições prejudica o estômago e o processo. O que mais? Se houver uma terceira refeição, ela deve ser leve e horas antes de dormir. Pessoas acostumadas com glutonaria estimulam a indulgência com paixões corruptas. E o que mais? As drogas venenosas matam mais pessoas do que a combinação de todas as outras doenças. Isso é mais difícil de estudar, né? Deve-se usar água pura em abundância para manter a saúde. A natureza possui poderes curativos. O que mais? A obediência à lei da saúde ajuda a evitar muitas enfermidades. Luz e ar puro, especialmente no quarto de dormir, são essenciais. Ao levantar-se pela manhã, um banho traz benefício. E Deus não operará milagre de cura para quem transgride a lei da saúde. Ela diz também que muitos inválidos não têm nenhuma doença física, são doença da imaginação mental. E hoje você vê aí o mundo ficando perturbado, cheio de depressão e ansiedade, de doença psíquica, né? E o que mais? O trabalho físico realizado com boa vontade ajudará a ter uma disposição saudável e alegre. O que mais? Você lembra do estudo de sábado passado? O exercício ao ar livre é muito importante para a mente e o corpo, né? Então, resumidamente, todos esses princípios aqui, né? Então, a igreja é organizada em maio de 1863, né? E um mês depois, Ellen White recebe aquela grande visão da reforma de saúde, né? E a partir de lá, todo mundo tem que se adequar, né? Então, se nós, irmãos, quisermos saúde, né, nós temos que estudar esse assunto, debater, falar de novo, viver, aprender a estudar, porque tem muita coisa dentro desse assunto. Nós todos estamos engatinhando, buscando, pesquisando, né, senhor? Cada um está num degrau, e aí a gente tem que ter paciência do que está mais acima ou mais embaixo, cuidar também com as posições extremas, né, tá bom? Mas é isso, irmãos. Então, basicamente, e ela diz assim, ó, todas as promessas de Deus são dadas sob a condição de obediência. Ar puro, luz solar, olha o solzinho aí, né, Francisco? Abstinência, repouso, exercício, não é jogo de bola não, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Ciência do Bom Viver, 127. É isso aí. Amém. Então, era sábado,
quando Jesus fez aquela cura, aquele cego, untando os olhos com saliva, fazendo aquele lodo, era sábado. Isso prova que o sábado é realmente um dia especial para fazer a vontade de Deus. E curar é fazer a vontade de Deus, fazer o bem. Procurem descobrir o que há de errado em seu regime dietético. Quando nós começar já a consertar nossas vidas, vamos ver o que tem de errado. Quando nós descobrimos o que está errado, é nosso dever agora corrigir. Meu povo perece por falta de conhecimento. Já tem outra versão de assim, o meu povo já pereceu porque lhes faltou conhecimento. O remédio de que precisam? Comer menos. Após aí muitas orientações que o irmão José passou, nós temos essas orientações no material de saúde que nós estamos concluindo já. Na verdade, um livro. Comer menos frequentemente. As pessoas às vezes não param de comer, né? Só começa de manhã cedo e termina na hora que fecha os olhos. Só uma vez. Mas também tem gente que na hora do almoço também já quer. Aí também já é outro excesso, né? Então, é por isso que nós somos a favor do equilíbrio, porque no equilíbrio nós chegamos no eixo. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes 10:16, né? Tem um princípio que eu acho interessante sobre essa questão. Diz assim, ó. Abençoada tua terra, Eclesiastes 10, 16, 17. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança e os teus príncipes comem de manhã. 10, 17. Abençoada és tu, ó terra, quando teu rei é filho de nobres e os teus príncipes comem a seu tempo para refazer as suas forças e não para debedice. Então o que Salomão está dizendo aqui? Que a gente tem que comer no tempo certo e para refazer as forças. Se eu estou com a barriga cheia, que eu acabei de comer 2 taças de cuscuz, então eu não vou dar fome tão cedo, né? Não, mas é só um amendoinzinho aí, uma laranjinha, uma bananinha por cima, aí começa, né? Então, irmão, são coisas que a gente vê em nosso meio, que a gente vive fazendo, essas raposinhas que vão destruindo a gente. Por quê? Porque o melhor é a gente comer 2 refeições por dia. Ellen White não botou isso como regra, porque isso depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, o Arthur passa o dia inteiro cortando pau dentro do mato, ele vai precisar comer mais do que quem está. Mas a questão é a questão do bom senso. Se eu tomei um café bom, né, Fabiana, completo, 6 da manhã, o organismo vai dizer assim, meu filho, dá um tempo aí que eu vou precisar de sangue para digerir isso aqui. Na verdade, eu de jejum, né? Aí 9 horas tem um tal do merenda, 10 horas tem um tal do degustar o almoço, meter o dedo no arroz, aí começa. Aí os pais vivem no médico. Ontem mesmo chegou um para mim de novo lá, doutor, meu filho não quer comer, passo. Eu digo, não passo, a vitamina é deixar o menino com fome. Toda hora é pipoca, geladinha, Big Boy, não sei o que, Rivão. Aí chega na hora do almoço, meu filho não come arroz, o que eu faço? Gente, é muita hipocrisia isso, é muito, né? Você quer fazer a criança sentir fome, ela vai dizer assim, ó, deixa a criança gastar energia para sentir fome. Meu filho, você quer brincar de capinar o quintal? Eu já comprar uma enxadinha para você no mercadinho, bora brincar aqui de capinar, bora pedalar, vamos dar uma volta aqui no Parque Anhanguera, né, criança? Aí a criança vai sentir fome. Quando chegar meio-dia, vai dizer, vovó, o que tem para comer? Arroz, feijão, cebola, quero. Agora você vai ficar toda hora dando uma coisinha para a criança, não tem milagre nenhum que vai fazer essa criança sentir fome. É difícil as pessoas entenderem isso, né? Aí vai no médico, doutor, passa um remédio controlado para não sentir fome. Aí um erro que a gente corrige outro, né? Então vamos lá, o remédio que nós estamos precisando, esse aqui, cada um de nós precisamos disso, né? Às vezes a gente acha que é a quantidade do alimento que vai suster a gente. Enquanto não pesar no bucho, não vai servir. Irmão, eu creio assim, né? Dizendo assim, né? Eu não como intervalo de refeição, né? Mas na minha refeição eu tenho que comer para
aguentar até a hora da outra refeição, não é isso? Com certeza. Não exagerado, comer para mim. Sim, sim. Pra se sentir satisfação. Aí aquela alimentação vai aguentar até a hora da outra. Agora, se for, você tá falando assim, se toda hora Não, mas comer- está escrito assim, que a gente tem que Mas se ficar for com lá- a sensação de que não está com a barriga embarrotada, está retregando fome. É, porque tem gente que tá com a barriga ultrapassada. É o que ele está barriga dizendo. cheia, barriga cheia, vem uma coisa assim, eu não resisto, vem um pouquinho. Tá errado ali. Porque é verdade, Pedro, assim, porque isso que você está falando, porque realmente é 5, 6 horas para digerir uma comida. Então, se tu tomou café às 7 da manhã, a próxima refeição é a partir do meio-dia. Porque o organismo precisa. Eu tenho um gastrite, né? É culpa do meu erro alimentar, né? Para trás, né? Então, eu tenho um gastrite, aí o meu organismo, meu estômago precisa, né? Não ficar vazio. Então, eu tenho que comer bem até a outra refeição. Já está provado que quem come mais, quem come muito, vive menos. A própria ciência já comprovou isso. Os que comem na medida certa, eles vivem mais. Porque Muitas pessoas morriam porque não comiam. Outras pessoas vejam só, cada peso a mais que você coloca no seu organismo para ele funcionar forçado, é natural que ele vai desgastar mais rápido. Uma hora, uma dessas peças quebra. Uma coisa que eu vejo assim, a pessoa comer demais, toda hora, o seu sangue vai parar, não vai digerir aquela comida, vai dar dor de cabeça. Então, se você não colocar alimento para você, a sua cabeça também vai doer, falta de alimento também. E cada coisa que acontece, Montelé, é um desgaste a mais. Não é porque foi só aquilo ali e parou, não. Não, isso aí vai desgastando. Vai aumentando cada vez mais. As consequências vão ficando para o futuro e a tua vida encurtar até. Né? Então veja só, o que nós estamos prezando? Comer menos. Aqueles que já comem menos não precisa, basta entender o que o texto está dizendo. Né? Comer menos, frequentemente, porque às vezes a gente quer comer. Há pessoas por aí que era para educar o povo certo. Diz, não, pode comer até 8 vezes por dia. 6 vezes? O que é isso? Agora, como diz ali o Ailton, comer o almoço domingão, né, Ailton? Não tem um negócio lá do. Então, em menor abundância, coloca só o necessário, aquilo que a Rosilda falou anteriormente, de acordo com o escrito. O remédio de que nós precisamos é exatamente o suficiente, aquele para satisfazer-se com o alimento simples e o alimento natural. Não precisa estar comendo coisas picantes, exageradas, para satisfazer o apetite. Não. É o suficiente da mais natural possível forma que for. E comer o encheu, né, irmão? A pessoa satisfeita tem que parar para dividir, né? Jesus, quando fez o milagre da multiplicação, ele mandou recolher os 6 que sobraram, né? Então comeu ali, rapaz, está com 2 pratadas, encheu, para e isso é mordomia. Muitas pessoas passando fome, pessoas jogam panela de comida inteira e não mata aí. Às vezes em nosso meio, o recolhimento dos peixes dá um aprendizado para a gente. Isso. Uma caminhada, por exemplo, o irmão José já falou. Aí diz que é melhor do que todos os remédios que um médico ou os médicos possam prescrever. Uma caminhada. Eu preciso de uma prescrição médica para mim melhorar a minha saúde. Vai caminhar. quanto custa uma caminhada? 0. 0,800. Só pegar e todo mundo pode caminhar. Uma pergunta aqui. A gente terminar de almoçar, aí demora meia hora, vai dormir. É correto? Não. É errado, né? Não. É certo você caminhar levemente. Fazer uma caminhada para Uma caminhadinha para ajudar o o alimento. Isso. Viu, Tennessee? Eu não sei se vocês estão percebendo que ultimamente está aumentando muito a incidência de gastrite e refluxo nas pessoas. Vocês estão percebendo que hoje em dia continua. Qual a principal causa de refluxo? É justamente a pessoa comer e se deitar. Está tendo muita gente com refluxo, a comida fica voltando. Justamente isso. Então, qual é a principal prevenção para o refluxo? É comer menos e evitar deitar depois que come. Que a gente tem esse hábitozinho brasileiro daquela sonequinha depois do almoço. Né? Mas o correto, segundo a lei da saúde, é a gente comer e fazer caminhada. Vai, vou comer e dar uma volta por acolá, entendeu? Se for olhar o pé da letra,
após você comer, seja de manhã, de tarde ou de noite, o período para você deitar, descansar o teu corpo, na verdade é 5, 6 horas. Correto é a gente. Existe escrito que diz que o dia não foi nem ficou para dormir. Às vezes a gente comete o erro. Não dorme de noite, no celular até de madrugada, aí dá vontade de dormir esse dia. Aí é 2 erros aí. Aí voltando o sábado, né? O dia não é feito para dormir, é para, né? Claro. No sábado, eu dormi no sábado, à tarde 4 horas. Exatamente. Então, e dá um estudo bíblico que não quer, né? Ó, é preferível andar de pé do que andar de moto, de carro, de cavalo, bicicleta. Olha só. É melhor de pé. Por quê? Porque faz bem para a saúde. O Senhor quer que nossa alma vá bem. E que nós tenhamos a saúde completa, seja no físico, seja no espiritual. A inatividade. Quem não gosta de fazer exercício físico, não precisa correr atrás de exercícios proibidos, não. O simples caminhar já é o suficiente. Não, eu tenho que correr. Não precisa estar correndo também, não. Faz a caminhada normal. Então, a inatividade ela é prolífera, causa de doenças. Se quer adoecer, fica sem fazer nadinha. Fica dentro de casa, trancado, começa a ficar amarelo. Nem sol pega. E ainda tem um detalhe, né? Trabalho demais também. Tudo tem o risco, né? É o equilíbrio em todas as coisas. Se você trabalha bem, você dorme bem. Agora, se tu trabalhar em excesso, tu não vai nem dormir. A noite toda se virando na cama. O sono não te satisfaz, não. Não vai te pegar. Então, o exercício, ele aviva a circulação do sangue e equilibra essa circulação. Há muitas pessoas hoje com problema... Bom dia. Há muitas pessoas hoje com problema de má circulação. E isso é atribuído à inatividade. Porque não faz esforços físicos. Né? A atividade, ela é uma lei do nosso ser. Vocês sabem que transgredir a lei do nosso ser transgride a própria lei de Deus, né? E ficar inativo, como nós ia imaginar que ficar sem fazer um exercício físico é pecado? Porque transgredir a lei de Deus é pecado. E a inatividade, ou seja, deixar de exercer ali um exercício físico, comete transgressão. O que a gente vê hoje? O caboclo mora do lado da igreja, mas ele vai para a igreja de carro porque ele tem que chegar com o carro mostrando que ele tem um carro. A padaria, 2 quarteirões da casa dele, mas ele tem que ir na padaria de carro. Por que ele não vai de pé? Né? Então a gente tem que caminhar. Aí vai lá no médico, olha, tu está cheio de colesterol, rapaz, tu está com uma barriga grande, tu está ficando muito gordo, tu tem que caminhar daqui para o braçalém e voltar lá nos 50 dias. Não vai não. Então, todo órgão do corpo tem sua obra a fazer. Ela tem a sua obra designada a desenvolver. De cujo desempenho depende seu desenvolvimento e vigor. Então, todo órgão do nosso corpo ele tem a sua função, ele tem o seu trabalho a fazer. E se uma peça se desgasta, ela acaba muitas das vezes desgastando a outra. É como se fosse uma engrenagem. A transgressão da lei física é a transgressão da lei de Deus. Então, transgredir a lei física é pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Conselho sobre o regime alimentar, página 43. A contínua transgressão das leis da natureza é uma contínua transgressão da lei de Deus. Se, por exemplo, eu como de 20 em 20 minutos, eu estou pecando de 20 em 20 minutos. Porque é a transgressão da própria lei da natureza que Deus estabeleceu para o ser humano que foi feito à sua imagem e à sua semelhança. A coisa é bem mais séria do que nós imaginamos, certo?
Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde de corpo e saúde espiritual. As pessoas dizem o seguinte, né? Ah, mas vegetariano adoece? Claro que adoece. É lógico que adoece. Todo ser humano adoece. Ah, então eu vou entrar nesse regime para que se eu adoeço também. Mas a questão, irmão, não é, esse raciocínio não é sadio pelo seguinte, porque a gente adotando o regime que Deus deixou, a gente vai se livrar de muita coisa, né, Lito? Evitar um bocado e aliviar a doença que nós temos. Aí a pessoa diz assim, devia vegetariano não adoecer. Já escutaram essa daí? E por que adoece? Porque não é só isso, tem isso e aquilo e outras coisas. Porque a reforma de saúde não é uma mensagem progressiva, ela é gradual. Nós temos muita coisa ainda a aprender e a desaprender, está escrito assim. A gente às vezes faz uma coisa, mas erra em outra ali, né? Mas o que Deus ele quer nos restaurar? Totalmente, completamente a saúde, né? E não existe essa restauração sem obedecer o que Deus diz, irmão. E para isso a gente tem que querer. Hoje você vê no nosso meio doenças que você nunca imaginaria antigamente, né? Nós, o povo de Deus, estamos cada vez mais doentes. Culpa de Deus? Não, não é culpa de Deus. Né, você? Deus não é o autor da doença. O autor da doença é Satanás e os seres humanos, quando ele resolve, é seguir as orientações de Satanás. Né? A questão da... Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, ele passou 40 dias logo jejuando. E aquilo ali não foi nem por ele, foi por nós. Né? Então, a questão da abstinência, né, do regime alimentar... eu acho que a gente tem sempre coisa mais a aprender, né? E acho que todo acampamento deveria, vez ou outra, é uma mensagem que não esgota, né? Ele vai dizer que sempre tem que ter a mensagem de saúde. Oremos pelos doentes. Vamos analisar uma coisa aqui. Ele diz, não oreis por rebeldes, né? Que ele não vai escutar. Ellen White, ela conta uma história de uma pessoa que pediu oração, foram orar por ele, mas, aliás, iam orar, ela disse que não, depois resolveu não orar porque Deus mostrou para ela que ele estava em pecado. Deliberado. É igualmente as pessoas que não seguem o regime alimentar, que já tem conhecimento que não segue, aí adoece e fica pedindo oração. O Senhor vai ouvir? Bom, mas ele disse para nós orar pelos doentes. Aqueles doentes que estiver querendo ficar bom, já deve saber qual é o procedimento deles, né? Aqui eu tenho um irmão de nosso Parque Anhanguera, que eu não vou dizer não por questão de ética, né? E ele está com câncer de próstata, né? Aí a Bíblia diz assim, que o rei Asa, quando adoeceu, o erro dele foi o quê? O rei Asa foi confiar no médico, buscou o médico e esqueceu de Deus, né? Não diz assim. Aí o irmão foi lá no médico e câncer de próstata, né? Aí o médico disse, mas não disse para ele mudar a alimentação. Que um médico que come tudo de bom não vai dizer isso para ele, né? Aí eu falei para ele, disse assim, mas o médico não falou isso aí. Eu disse, mas Deus disse, irmão, na Bíblia explica profecia. O erro do rei Asa foi confiar no médico e não em Deus. Nós vamos cometer o mesmo erro. Observe isso. É um dever nosso orar pelos doentes. Mas se tem um doente, você diz que comer carne pode piorar a situação da doença dele. Isso porque é um câncer. O câncer ele se alimenta, por exemplo, a carne, do açúcar, isso torna ele mais poderoso. E das fermentações, que também pode a pessoa não comer carne, mas comer só fruta e verdura de forma errada, sim, também vai fermentar e vai alimentar aquele câncer. Vai ter problema. Tipo, misturar verdura com fruta. Não vai digerir, vai fermentar, vai apodrecer e não vai nutrir o sangue. Vai causar dano para vai causar doença. E o sangue, não tem bom sangue, a saúde vai ruim, né? Então, oremos pelos doentes, provendo para esses doentes as necessidades, não com drogas. Mas o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós agora reconhecemos que precisamos aprender para nós utilizarmos na nossa vida prática e na dos outros, ajudando, aliviando as dores. Essa
a intenção, creio que do Espírito aqui a nos ensinar através desses escritos. Então, se nós sabemos que temos que orar pelos doentes, nós temos que ensinar eles que as drogas não é a melhor opção. Se ele não aprendeu ainda o melhor, que é o natural, vamos procurar aprender para ensinar para eles. E juntos estar orando uns pelos outros. Os remédios têm que ser os naturais. Mas o extremista, ele não sabe, não tem conhecimento e proíbe os outros de recorrer às drogas. Ainda fica jogando pedra lá de longe. As drogas raramente são necessárias. Nossa, eu gosto de me ater aos detalhes. Raramente. Mas, uma vez por outra, pode ser necessário. Pode ou não pode? Faça tudo para não usar, né? E aprenda aqui, a droga não é a melhor opção. Busque o natural, mas você já vem de uma vida que você procurou fazer mudança há poucos dias. Aquilo que tu colocou em prática na tua vida inteira vai te trazer resultados que tu não gostaria de ter. E muitas das vezes precisa tu submeter até uma cirurgia. Aí alguém diz, não, a medicina tudo é do diabo. Não, para lá, eu vou passar longe desse teu entendimento. Tudo tem um equilíbrio, irmãos. Vocês vão ver, dentro desse escrito aqui, Ellen White dando apoio a cirurgias. Quando a pessoa não tem mais para onde recorrer, é uma cirurgia, vai para a faca. Irmão, eu acredito que o conhecimento de uma pessoa abrir a outra, fazer um procedimento em uma veia, no coração, em um órgão, ser de Satanás, eu acredito que não tem condição, não. Há pessoas que não aceitam uma doação de sangue. Se nós não tivesse escrito, tudo bem, irmão, mas sabia aí os escritos. Aí ir para o extremo é um absurdo. E nós que somos responsáveis pela boa palavra, nós temos que fazer as correções. Interferir onde estiver errado. E não permitir que o erro adentre no nosso meio, porque o Satanás se aproveita disso. Pode estragar muitas almas. Agora, por que eu não acredito que não devo fazer uma transfusão de sangue? Porque o outro me disse. Tu viu escrito em algum lugar? Não. E por que tu pensa assim? Não, porque eu acho. Ah, é, né? Tu vai ensinar para os outros o que tu acha. Eu estou antecipando aqui porque pode não dar tempo de mostrar os textos, né? Tem um texto de Ellen White, um dos textos que ela fala que quando o médico está operando, Deus está guiando a mão dele. Então, cada caso é um caso. Eu não quero ter pressão alta, pois para de comer sal e gordura. Agora já adquiriu. Já adquiri. Não sabe o remédio natural. Faz o quê? Agora, se eu não estudo medicina natural, eu não procuro buscar com quem sabe. Aí como é que eu vou ficar criticando a pessoa que come captopril ou losartana se eu não sei ensinar para ele uma planta que baixa a pressão? Aí eu fico, olha, o irmão está sendo usado pelo diabo aí, porque foi na farmácia. Se tu quer aprender, e Deus vai te ensinar, tudo tem o seu tempo. Ele vai te provar até o momento em que tu será aprovado, e ele vai te colocar alguém no teu caminho e vai dizer assim, ó, essa planta aqui, ela é mais eficiente do que aquela lá. Pronto. Aí tu tira. Agora o elemento não sabe, não tem conhecimento disso, tu tem que tirar isso aqui porque essa coisa é do diabo. Onde já se viu isso? Né? No povo de Deus, desequilibrado. No conselho sobre regime alimentar, ela fala sobre o desmame, né? Se a pessoa já está usando a medicação, não tirar de uma vez. Você vai introduzindo o natural e vai usando ainda o químico. Ele vai diminuindo até a pessoa não precisar mais. Alguém pode dizer assim, rapaz, mas esse pessoal defende o químico. Olha, gente, é o que está escrito. Se alguém quiser brigar, brigue contra o escrito. Agora sim, cada um de nós devemos estar
buscando aprender daquele único remédio que o céu aprova. Esse é o foco. Agora, não estenda-se para o extremo, nem para um lado, nem para o outro. É isso que Deus quer de nós a princípio. Então, as drogas raramente são necessárias. Se está dizendo que é raramente, mas aqui tem uma exceção. Há momentos que vai ser necessário. Transformar a exceção em regra, a regra em exceção. Claro. Educai em direção oposta. É isso aí, ó. Remédio e droga. Vamos educar o povo que o remédio das drogas não é a opção que Deus escolheu para o seu povo. Então, como é que faz para não usar droga? Faça tudo para não adoecer. Como é que Então, faz para não adoecer? Procurando cumprir vive a lei da saúde. forma de saúde. Pronto. É isso. Mas a vida veio desregrada a vida inteira. Agora você quer cobrar do outro como se você tivesse nascido ali numa perfeição e continuado perfeito ali no teu corpo a vida inteira. Vai ter hora que a pessoa, né, o organismo dele, por uma razão ou outra, está tão agredido e debilitado que o natural não vai funcionar. Você vai ter que entrar no químico ali para baixar a pressão dele de uma vez que ele morre, dar um AVC, né? Então isso é uma circunstância. Mas alguém diz assim, embora morra, mas eu não faço isso. Esse é o cúmulo da burrice. Uma coisa interessante, irmão, que o irmão falou aqui, a questão de não usar a regra como exceção, nem a exceção como regra. Tem muita gente que fala assim, minha avó fumou até 100 anos, bebeu café, não sei o quê. Podia ter vivido mais 10 ou 15 a mais. Nem isso aqui. Se tivesse fumado, podia ter vivido 1000, né? Vamos usar dela. O povo precisa que se lhe ensine que as drogas não curam as doenças. O que está faltando para nós, acho que é só acreditar nos Escritos. Eu não sei o que precisa, né? Porque as drogas não curam as doenças. Raramente elas são necessárias. Agora nós temos que aprender o oposto. Qual é o oposto? O natural. É verdade que ela, por vezes, proporciona temporário alívio. É isso aí que as drogas às vezes fazem. Produz um alívio temporário. Vai morrendo de dor de rins, dor de úlcera, dor não sei de quê. Corre para o hospital. Lá eles te aplicam uma droga. Vai ter um alívio momentâneo. Agora tu tem que voltar para o tratamento. Qual é o tratamento? Natural. Agora porque tu toma um remédio químico, tu é drogado. Rapaz, que mentalidade, viu? Porque também às vezes a pessoa ela passa uma vida fazendo errado. Aí quer que se resolva no mesmo instante. Não vai ser assim. Vai demorar, por isso tem que ter persistência. E às vezes uma medicação natural, um remédio natural para mim serve. Já para a irmã não vai servir. Então, por isso que os livros, né, de Ellen White falam que a gente tem que conhecer, experimentar. Digamos assim, alface para mim, baixa minha pressão que eu fico lá, assim, sabe? Na minha consumir à vontade, ela se baixar, baixa muito pouco. Né? Já outras pessoas, se comer alface, não faz diferença. Já vai baixar com chá de cidreira. E assim vai, a gente tem que ir conhecendo o nosso organismo para ver como vai dar certo. As drogas, geralmente elas são caras, é dispendiosa, tanto para o bolso, né, como para o próprio ser humano. Né? Então as drogas, porém, são dispendiosas, que são caras, tanto no gasto do dinheiro, como também no efeito que é produzido no organismo ao introduzir essas drogas. Os melhores conselhos estão aí nos livros. Eu tenho visitado algumas pessoas em casa, né? A gente vai lá, leva a equipe, né? Para comer, né? Uma cara da pessoa.
Aí o caboclo vem lá de dentro com uma caixa com 32 remédios. Ainda passa alguém dizendo, olha, passou um caboclo ali, acho que vou comprar mais uns 4 ali, que disseram que é bom. E eu não sei mais nem por onde eu começo, doutor, eu rapidinho fiquei dois aqui, qual que eu esqueci. O senhor não quer passar mais uns 20 aí não? Vocês acham, irmãos, que Deus quer isso? Aí o caboclo começou com dor no pé, aí tomou um analgésico. Aí daqui um dia, gastrite. Remédio para gastrite. Aí não sabe o que é a causa. Veio uma úlcera, depois veio uma dor de cabeça. Uma coisa puxou o organismo dele, vai sendo agredido, vai igual fogo de caeira, queimando por dentro, né? Aí ele vai tomar, toda vez que ele toma um remédio para uma doença, ele cria outra doença lá. Se ele ler a bula, ele não toma nenhum. Porque a bula, meu Deus, isso aqui causa isso tudo. Lê a bula do Doré que você não Efeito, deu um efeito colateral. Não vou ler isso aí. Rapaz, isso aqui. Você ficou com medo. Então, gente, qual é a solução para tudo isso? Essa aí. Reforma de saúde. Reforma de saúde. Educar e educar e educar e educar. A medicação de drogas, tal como é geralmente praticada, é uma calamidade. Como é geralmente. É uma calamidade. Mas mesmo nisso, olha só isso aqui, gente. Mas mesmo nisso, deveis nem sempre revelar aos pacientes que desprezais inteiramente as drogas. Vai ler isso aqui para um extremista e vai dizer isso aí é adulterado. O extremista ele não aceita que estiver contrariando ele, não. Mesmo você sabendo que as drogas não é o remédio aprovado pelo céu, você ainda é aconselhado de como proceder com teus pacientes, teus clientes. Deveis nem sempre revelar aos pacientes que desprezais inteiramente as drogas. Se tu despreza, nós se coloca no lugar do outro, que ainda não tem o teu entendimento. As drogas, ela deve ser desprezada. Mas não faça cobrança dos outros enquanto os outros não estão sabendo. Primeiro, eduque eles no caminho que devem andar. Até que eles compreendam bem o assunto. Se a pessoa, por exemplo, a gente leva a mensagem de reforma, eu acredito que o primeiro que tem que acontecer é a pessoa acreditar na mensagem, para depois ela começar a praticar, porque não adianta também você querer só que a pessoa faça, mas ela às vezes faz e nem acredita. Eu acho que também desse jeito não funciona. Então, até que as pessoas compreendam, você tem que ser cauteloso, cuidadoso. Você não queira que os outros sejam igual a você, não. Você não é critério para ninguém, não. Agora, você tem que respeitar a decisão dos outros. Diante de Deus, ela que vai decidir. Não é você que decide por ela, não. Se colocar no lugar delas, porque elas estão acreditando porque o médico passou para elas. Aí, se você chegar tirando toda aquela esperança, você diz assim para a pessoa: aqui o caboclo não dorme de noite. Ele vai ali na farmácia, compra um tarja preta, tomou um comprimido, passa 3 dias dormindo igual um zumbi, um Rivotril da vida, um clonazepam, pagou. Só não sabe o tamanho dos resultados. Vai ser assim, para tirar esse Rivotril, você vai ter que mudar a alimentação, mudar o vestuário. Ah, não recorre demais. Eu prefiro o médico, é só tomou para dormir. Ou seja, nós, irmãos, não queremos sacrifício, não queremos mudança, não queremos fazer esforço, nós queremos resultado rápido. E a droga está aí para isso. Aí na farmácia, toma isso, acabou de tomar, pagou. Mas, se a pessoa analisasse, né, os efeitos colaterais, ele vai ganhar com aquilo, ele não tomaria. Então ele vai falar assim, vamos raciocinar a causa com o efeito. Algumas pessoas falam do que não entendem. Ela, sem entender, ela já se precipita, sai falando as coisas. Por exemplo, tu vem com tuas ideias. Aqui ela se refere a uma pessoa. Acerca da medicação por drogas. Eu devo respeitar tuas ideias.
Existem muitos meios de praticar a arte de curar. Existem muitas práticas na arte de curar. Só que só existe um meio que o céu aprova. O meio é só um. Sabe qual é? Esse texto não vai anular nenhum dos outros que nós lemos. E tem outros que nós vamos ler para frente. Não por força e nem por violência. Tem gente que quer violentar os outros para fazer os outros entender como eles. Tem gente que quer forçar a barra. E não é nem por força nem por violência. É pelo Espírito do Senhor. É o Espírito de Deus que vai guiar cada um. Não precisa nós ser consciência para ninguém. O nosso dever é ensinar, educar. Às vezes é necessário até repreender, mas não temos como regra fazer tudo com a pessoa que faz com a outra. Não. Tem pessoas que escutam, outros são rebeldes. Sim. Eu lembro de um caso aqui no nosso meio, e eu não tenho medo de falar isso aqui. Assim que a nossa saudosa irmã Catarina recebeu aquele diagnóstico de falência renal, ela foi para a Teresina, ela pediu minha opinião. Eu disse: irmã Catarina, você bem segue com a senhora, como cristão, como médico, como amigo seu. Se não tiver outro jeito, entre na diálise. Mas não deixe de tomar seu remédio natural. E ela disse para mim: mas eu não vou fazer diálise de jeito nenhum. Irmã, mas se o seu rim chegar a um nível que não funciona de jeito nenhum, o único meio de evitar isso aí é fazer diálise. Ela dizia para mim: irmão, eu não vou fazer hemodiálise. Eu disse: irmão, eu não deixo de tomar remédio natural. Mas se precisar, tem gente que tem há 30 anos que faz diálise e está vivo. Eu lembro que ela foi para a casa da Diana Terezinha e disse: irmã, hemodiálise não mata ninguém. Se for um jeito, se submete a hemodiálise. Ela dizia que não ia fazer de jeito nenhum. Eu disse: irmã, vamos orar para quem tem o teu jeito, que não precisa. Que Jesus age e faça um milagre para a sua precisar e vai. A Catarina, ela desde o começo, ela tinha um negócio de extremismo, né? Vai separar a cara dele? Não, mas no final ela estava bem. Né? O que acontece é o seguinte: a gente reluta mesmo. A droga eu também reluto. Só Deus conhece o meu coração e Ele conhece o de vocês. E a hemodiálise não é mesmo droga, é um procedimento. Agora olhem só, irmãos. É semelhantemente aí a transfusão. O que acontece, irmão, é que a gente tem que ser equilibrado em todas as coisas. Se nós tivermos o cuidado de obedecer a palavra de Deus, nós, por fim, vamos ser honrados. Nós vamos alcançar essa honra. Porque Deus honra aqueles que lhe honram. E quando nós tomamos algum procedimento extremo, não é honra não, irmão, é desonra. Você acha que você está demonstrando todo o seu zelo para com Deus, e muitas das vezes é um zelo sem entendimento. Então não é por força, não é por violência, mas cabe a nós educar, ensinar no caminho que deve andar. Não sei se eu lembro, irmão, aquilo que foi colocado lá do jejum no acampamento. Lembra aquela questão que foi levantada lá? E a gente colocou ali, mas isso aí não pode ser imposto para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, criança, velha, adulto. Eu não posso simplesmente chegar na cama e dizer: todo mundo vai jejuar aqui e acabou. Não pode ser assim. Vai ter que ser levado em consideração. Porque os irmãos não querem fazer esforço, não sei o quê, está muito relaxado. Não tem nada contra a oração e contra o jejum, não, irmãos. Pelo contrário, incentivo a jejuar e a orar. Agora não vamos fazer as coisas forçosas, não. E achar que todo mundo tem que ser que nem a pessoa, não, está exigindo, não. É Satanás e homens. Olha só quem é. É Satanás e homens usados por ele, que procuram forçar a consciência dele. Se alguém me forçar a minha consciência a seguir uma coisa, eu já sei que Satanás está te forçando a me pressionar para aquilo. Satanás, com seu espírito, pressionando os outros para viver igual a elas.
ensine, eduque, mas deixe cada qual decidir-se por sua própria consciência. Eu não tenho que converter ninguém, não. Ideia de religião, não. É o Espírito de Deus que convence. Ou então, se a pessoa permitir, é o Espírito do diabo que faz com que ela vá para o extremo e tente forçar os outros. Pensarão que podem forçar a consciência que só Deus deve reger. Tem gente que pensa isso. Eu posso aqui trabalhar na consciência da irmã e do irmão para que eles façam igual eu faço. Não faz parte da missão de Jesus Cristo compelir as pessoas, forçando ela a fazer como ela sabe. Ao tratar com os doentes, nós precisamos lembrar de que os atos e as práticas de uma existência não podem ser mudados num momento. É o que nós estávamos acabando de falar. Você passou a vida inteira para observar o caminho da verdade. E de repente você acha que a verdade ali, os outros todos têm que ser igual a você ali. Você passou a vida inteira para encontrar, quer que os outros encontrem igual a tu ali em cima da bucha. Porque começou agora a reforma de saúde, já vai resolver tudo de uma vez, né? Então, é que nem a luz da aurora. A complacência com o apetite antinatural. Você sabia que a questão do antinatural aí é pecado? Tem muita gente que entra na questão, comer carne é pecado, não é pecado? Bom, eu tenho minha consciência, mas não vou forçar ninguém a pensar como eu penso, não. Eu sei que o antinatural é errado. Eu sei que comer carne, beber refrigerante, comer sorvete, essas coisas, tudo é antinatural. Até beber água gelada é antinatural. Agora eu vou sair obrigando os outros para fazer igual eu faço. Não é meu dever? Não é obrigar, mas o dever é ensinar. Ensina, mas tem gente que é extremista demais. Né? Tem gente que é tão extremista que ela ensina de tal forma que ela quer que os outros sigam igual a ela. Não é assim. Forçar os outros também é antinatural. Porque aí tem a casa dos doentes físicos e tem um doente espiritual, né? Tem muitos anos, eles conhecem, aí quando fala, eu já conheço. Na verdade, ela tem que falar a qualquer custo, porque eu ouço tem desde de ouvir. Agora saber falar a verdade. E tem tempo também para falar a verdade. Às vezes a gente já vira assim, não, eu já conheço, já, entendeu? Aí tu quer forçar assim, não. A gente está só ensinando, agora cabe a pessoa que queira ou não. Agora a verdade é tempo fora de tempo. Tudo bem, mas você tem momento que você tem que falar, tem momento que você tem que silenciar. Há tempo para tudo, baixo do céu. Então, a complacência com apetite antinatural, quer seja chá, café, fumo ou álcool, é intemperança. E nós sabemos que também intemperança é pecado. Ó, aqui tem um detalhe que vocês vão ver mais na frente. Vou ver se dá tempo de apresentar isso aqui. Tomar café, a linguagem é bem clara, é pecado. Aí eu vejo o irmão tomando café, eu digo, rapaz, não é bom o café. É antinatural e é contra a lei de saúde. Agora o irmão quer insistir em tomar, eu vou agora forçar ele. E vou brigar com ele. Ah, não está vendo que é... Não, já disse. E vou dizer que meu irmão, tu está doente, se tu tirar isso aí, fica melhor para ti. Agora eu vou ficar toda hora. Ver a irmã com o vestido curto e fica enchendo o saco. Falou uma vez, falou duas, fala três, ela fala 200 vezes. Isso é antipatia. Ela vai mudar a rebeldia da irmã. A irmã está sendo rebelde, e aí?
Vai mudar ela? Vai endurecer mais o coração dela. Vai ter mais. Tá errado. Tu não concorda. Mas tu vai insistir com ela. Não, é porque eu tenho que falar a verdade. Uhum. Então tu querer falar a tua verdade. Fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quando for necessário, quando é para a edificação de todos na igreja. Aí tu chama a tua irmã e diz, irmã, o vestido tem que ser de aqui. Estou dizendo que está errado, mas tu fala uma vez, 2 vezes, tu quer estar falando todo tempo, se tornando antipático, sem necessidade alguma. Faz a reforma de ti, a partir de ti. Se os outros quiserem fazer, resolvam com Deus depois. Exatamente. Então, olha só, irmãos. É antinatural, seja ele chá, café, fumo. Não é esse chazinho de tomar chazinho de cidreira, não, viu? As pessoas parecem falta de conhecimento. O chazinho de cidreira não é antinatural, não, é natural. O chazinho das plantas, que cura, das plantas que Deus deixou para ajudar nesse tratamento, é natural. Tem gente dizendo assim, ó, o negócio do veganismo aí. Ah, o vegano não come nada que vem de animal. A seda, não, porque a seda veio do bicho da seda, não pode usar. O mel não, porque o mel veio da abelha. O cinto não, porque o cinto veio do couro da vaca, eu não vou usar. Então, se você entende que usar sapato de couro de vaca é errado, não use, mas não faça disso regra para os outros. Sim. Você entender que usar João Batista de couro é errado, não use. Se vestiu de pele de camelo. Agora, quando é que dá confusão? Quando a pessoa quer impor isso para os outros. Quando quer impor, dá problema. Couro, ninguém é para usar, porque o couro veio da vaca e matou o couro. Então, se você entende que isso é errado, não usa. É aí que começa, né, irmão? Exatamente. Exatamente. É aquela história de... Já viu falar que as pessoas coam o mosquito e engolem o camelo inteiro? Falar em camelo, João Batista se vestia com pele de camelo. E nós vamos ser exatamente o João Batista do último dia, no vestuário, no comer, no beber. Agora eu vou dizer assim, eu não vou calçar um sapato que é feito do couro do animal. Eu estou ajudando a matar a vaquinha. Não vai arrancar o dente porque a anestesia é de origem animal. Tudo que as pessoas botam na cabeça que é daquele jeito, esse zelo aí eu não quero não, isso é zelo sem entendimento. Nem me esforço para ter esse zelo não. Tem que ser zeloso de boas obras. O uso então essas leis, essa questão da complacência, né? De tomar o chá, o café, o fumo, o álcool. Veja que esse chá e o café está em igualdade com o fumo. Se eu tomo esse tipo de chá do qual era proibido aí, eu tomo o café, eu posso beber minha cachaçinha, do mesmo jeito. Se tem uma cerveja aí sem álcool, né? Se tem. Mas está no mesmo pé de igualdade, o fumo. É nisso aqui que o Senhor adverte. Através da irmã White, ela chega a dizer, quando eles legislaram a favor da lei, que liberaram o álcool, ela White disse que nós, os cristãos, não estávamos sujeitos a essas leis, não. Ela estava ensinando a ser rebelde às autoridades? Não. Ela estava abrindo os olhos das pessoas que antes a Deus do que aos homens. Então essas questões aí do fumo, do álcool, do chá, está totalmente em guerra aí contra as leis da vida e saúde. A lei, por exemplo, estão criando a lei do aborto. Vocês acham que não é contra a vida, não? Vocês acham que não é contra a saúde, não? O uso desses artigos, que são proibidos pela palavra de Deus, cria no organismo um estado de coisas que o Criador nunca se propôs que nele houvesse. Então eu não vejo problema em não tomar um cafezinho. Mas o Criador sabia, e sabe.
que pode ser criado no organismo no decorrer dos dias. Quando a ciência veio descobrir uma coisa, o Criador já tinha dito, olha, eu tinha dito que isso aqui não era bom vocês fazerem. Exatamente. A questão é que a ciência médica, né, irmão, ela vem de Deus, né? A verdadeira ciência. A verdadeira é. O problema é que Satanás meteu o dedo e perverteu as coisas, né? Obscureceu, fez o que tudo que a Ellen White escreveu, ela morreu em 1915, há mais de 100 anos, né? E para muita gente é novidade, mas para o povo de Deus não é. O que a Ellen White escreveu, realmente a ciência médica concorda que não é que ela estava certa, que Deus mostrou para ela, porque Deus é que é o médico do médico. Exatamente. A própria ciência, ela tem a verdadeira tem a sua sintonia com a Bíblia, né? Hoje, então, por exemplo, estão levantando a hipótese da Terra ser um disco, ser um plano. E a verdadeira ciência, tanto que está de acordo com a Bíblia, vai exatamente para a Bíblia, e os escritos da Ellen White, aqueles que são crentes nesses escritos, vão entender que é o que está na Bíblia. Esse negócio de terra plana, Ellen White, ela esclarece, é claro, no dia dela também teve essa discussão. E ela disse que é errado, esses que estavam acreditando em terra plana é errado. O certo é esse que entende como sendo globo. De vez em quando essa discussão volta, né? Não é de hoje, essa discussão ela vem à tona, né? Já há muitos anos aí. É só você ler Isaías 40:22. Né? Agora a ciência, essa ciência aí, ela não é a verdadeira. Agora eu vou acreditar na ciência que diz que o homem veio do macaco, veio de uma bactéria. Essa aí é falsa. Uma barata que evoluiu para tantos milhões de anos, se a Bíblia só diz para nós que o mundo vai durar aproximadamente 100 mil anos. Então eu tenho que me posicionar. O dinossauro tem não sei quantos zilhões, trilhões. Se morrer uma explosão, ele morreu foi no dilúvio. Como é que uma explosão pode criar? Para mim, uma explosão destrói. Se você ler lá o Patriarcas e Profetas, lá diz como é que surge o petróleo, está lá. Como é que surge os terremotos, o maremoto, os caboclos que se arrebentaram esse dia do submarino, 5 mil metros de fundura. Entendeu? Então, se você, gente, agride a natureza, ela lhe dá de volta. Se eu alterar a lei da saúde, ela me dá de volta. Porque o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, versículo 7. E a questão da terra plana, Isaías 40:22 é claro. A terra é um globo, é redonda. Tá lá. Ah, mas isso aqui quer dizer... Às vezes as pessoas se iludem achando e botam na cabeça que a intemperança não é pecado. Irmão, a intemperança é pecado. Eu não tenho agora que perder minha razão porque os outros são intemperantes, não. Eu vou me manter razoável, racionalmente, obedecendo aquilo que me é cabível, respeitando o direito do outro. Aí como é que a estratégia de Satanás? Aí a pregação atual sobre isso é o seguinte: nada é pecado, isso é só conselho. Mas não faça disso doutrina. Não é ponto de salvação, né? Isso é só conselho bom, mas não é para levar o pé da letra. Aí já levar para o outro extremo. Essa intemperança não afeta a minha espiritualidade. Claro que afeta. A intemperança de qualquer espécie, é uma violação das leis do nosso ser. E violou a lei do nosso ser é violar a lei de Deus. É como se estivesse violando os 10 mandamentos. Se eu passar o dia no celular, eu vou ser intemperante? Com certeza. Significa dizer que você acessar o seu celular é intemperante, mas se você exagerar, é. Até para comer, se você não souber, é intemperança. Até estudar a Bíblia. Não precisa estudar só qualquer livro, não. A Bíblia. Estude sem dar intervalo para a tua mente, para ver se não é intemperança. Mas quer dizer que eu estou pecando por ler a Bíblia. Entra nessa área para ver se tu não peca. Às vezes as pessoas leem a Bíblia para a sua própria perdição. Não significa dizer que ler a Bíblia vai dar salvação para ti, não. Tem que ler, examinando.
mas dentro de uma temperança. Assim como comer, irmão. A gente come, tem que dar o espaço para fazer a digestão, né? A gente estuda, tem que dar o espaço para processar. Tu vai para os colégios, estuda um determinado tempo, intervalos. Para que aquele intervalo? Para a mente processar. Exatamente. Para dar um equilíbrio do negócio. Senão, quando tu voltar para a próxima aula, se tu pegasse direto, já ia pesar a mente. Na outra, tu ia sair de lá às 11. Igual às vezes a gente fica, da meia-noite aí para de olhar o celular. Inclusive, Sai dele. um amigo meu já me deu uma dica assim, de quando a gente estudar uma coisa, terminou ali, chama alguém, pode ser um filho, a própria esposa, alguém, um parente, e tenta explicar aquilo que você estudou. Isso é uma forma, uma técnica de aprendizado. É verdade, a gente aprende quando está dormindo, né? Quando a gente está dormindo, o organismo Vai processar tudo. organizando, ajeitando, Jogando lixo fora, processando as memórias, né? Você passou o dia estudando, né? Você vai dormir, durante o sono, o seu cérebro está ajeitando, processando as gavetas, os arquivos, as coisas. Por isso que é importante dormir. Eu não sei se já aconteceu com vocês, fixar muito tempo a vista em determinada coisa. Um exemplo, se um dia tu jogou dama, passou o dia jogando dama, tu vai sonhar com um bocado de quadradinho de noite. Até mesmo antes de dormir, tu tá olhando aqueles quadradinhos. A questão do cérebro precisa realmente ter. E nessa questão de temperança, né, isso tem que ser batido meio no nosso meio. Uma vez eu fui para um acampamento ali em Zedota, e aí apareceu lá uma panela de feijão lá com pegado lá de sexta passada, e essa panela de feijão com pegado, né, deu diarreia em quase todo mundo do acampamento. Porque o pessoal caiu nessa panela lá, foi com farinha de cuba lá de noite lá, e só vi irmão correndo para dentro do mar da terra de banho. Aí sabe de manhã, eita, não tive a noite ruim, dor na barriga, não sei o que, estou com caganeira, não sei o que, estou ruim, vou embora do acampamento. Uma campal. Campal, né, irmão? Espiritual, né, irmão? Comendo fora de hora, viu, irmão? Comendo muito, cheio na pança, dor de caganeira, adoecendo. Será que Deus é culpado? Né? Então a gente tem que se educar, né? Não era contaminado nessa comida. Não, era. Contaminado era o nosso apetite. Então todo mundo comendo todo ali. Tá gostoso. O excederam. Olha só, gente. Essa questão da intemperança. É pecado ser intemperante, certo? Mas jamais não está escrito que fazer isso é pecado. Não está mais em intemperância. Se for olhar, até está, você porque não viu. É pecado ser intemperante? Na quantidade, inclusive, de alimentos que você ingere, mesmo que seja da qualidade inquestionável. A melhor alimentação saudável, natural e simples. O que é, olha, irmãos, o que é temperança e sobriedade? Olha o conceito de temperança. Aquilo que é prejudicial, eu tirar de uma vez da minha vida. E o uso sábio, o uso proveitoso daquilo que é permitido. Não é porque pão integral que eu vou comer 24 pão, aí encher a barriga de pão com cacho de banana na cama. Não, né? Às vezes a gente diz assim, o açaizinho com farinha eu vou meter nos peitos aqui. Calma, olha, não. Olha o que Deus diz para nós, gente. Cuidado. Não coma demais. Não coma entre as refeições. Enfim, tem uns conceitos. Agora aqui no texto diz assim, cuidado, restrinja, negue o apetite que não for natural. O antinatural, restrinja e negue. O comer carne é antinatural. Aí, está escrito. Aí, não comer carne não é pecado não. Para não ser para aquele que não conhece. Para mim que eu conheço, se eu comer eu estou pecando. Eu estou falando de mim, não estou falando de nenhum de vocês. Estou falando de mim. Aí eu vou em defesa da carne agora. Vou não, moço. Eu sou consciente
que o comer carne é antinatural. E sou consciente que o antinatural, se eu escolher isso, eu peco. Agora eu saio dizendo para os outros, comer carne é pecado. Mas tem uns que levantam a questão só para querer aparecer. Quem quiser comer carne pode sair para a venda, para as orelhas, igual lá na... Não é problema meu não. Agora, eu vou procurar educar e ensinar as pessoas, os filhos de Deus, a fazer o que é certo. Porém, cada um vai fazer a sua escolha. Agora, que é antinatural? Comer carne é antinatural. E comer aquilo que é antinatural é intemperança. E a minha consciência diz, porque está escrito, que intemperança também é pecado. Agora, quem quiser, entenda da forma como quiser. Eu só sei que lá no céu não vai ninguém comer carne lá não. Não vai ter ninguém intemperante, ninguém levado às questões antinaturais. As crianças vão brincar com os animais mais ferozes que nós podemos ver hoje aqui na Terra. Essa complacência em qualquer dos membros da família humana é pecado. Essa complacência aí, qualquer dos membros da família humana é pecado. O uso da alimentação que não produz bom sangue, vai dizer que a carne produz bom sangue? Veneno. É procedimento contrário às leis. Se é um procedimento contrário às leis, isso aí já é um problema com relação ao pecado. Leis de nosso organismo físico, e isso constitui violação da lei de Deus. E o que é a violação da lei de Deus? Vamos falar com tuas ideias de digerir, que comer carne é natural. Um profeta reformador defendendo comer carne. Chá, café são estimulantes. E tomar chá e café é pecado. Chá preto. Chá mate. Chá e café é antinatural, é intemperança, é pecado. Mas o café não tem, será que tem alguma coisa medicinal nessa planta, café? Já que vamos chegar lá. Presta atenção nisso, não vou parar nem no chá, vou parar só no café. Tomar café, certamente ele é estimulante, e tomar café é pecado. Com descendência prejudicial, que como outros males causa dano à alma. O Senhor quer que nós vá bem em todas as coisas. Esse sentido aí da alma, porque ele tira a sobriedade, né? Certamente vai te deixar com a mente bem pesada e obscura aí para não entender. Agora, Ellen White tomava café? Olha aí. Agora você vai tomar um café, porque o doutor Sampaio disse assim, olha, você fala o seguinte, o café tem uma propriedade que vai atuar nisso aqui. Você toma isso aqui tantas vezes por dia durante tantos dias. Eu acho que não tem açúcar também não, né? Café. Não é chá de açúcar. É como se fosse um remédio, né? Então, olha só. Mas ele serve como remédio, como é? Quanto me lembro,
quanto me lembro, de 20 anos para cá, não tomei uma xícara de café. Por quê? Porque ela sabia que era pecado. Não tomei uma xícara de café, de 20 anos para cá. Do café genuíno, né? A não ser, ela já está colocando aqui a exceção, a não ser como disse em minha doença, quando como remédio eu tomei o café. Tomei uma xícara de café muito forte, de mistura com um ovo cru batido, mas você quer frito com óleo. Aí o extremista não aceita, Jones. Tomar café, ela pecou porque tomou café. Não sei, mas é só buscar nas pesquisas assim, você vai ter alguma resposta. Aí você fala, por exemplo, a maconha. Tetracannabinol. A planta da maconha é boa? É. Aquela planta que faz sapato, faz papel, faz tênis, faz óleo. O óleo dela é para Ela extraído um óleo daquela planta e ele é usado para epilepsia em certos casos. Ele extraído um óleo dela, né? Aí o cara, eu vou fumar maconha, porque maconha é medicinal. Ninguém está fazendo isso aqui. Medicinal menino, mas não vamos avacalhar o negócio. Né? Tudo que Deus seja é bom. Deus criou o caldo de cana, o que o diabo fez? Pegou o caldo de cana e inventou a cachaça. Não foi? Deus criou a uva, o diabo criou o fermentou e fez o vinho. E aí, Deus é o culpado? Então a mesma planta, não é que você faz o suco de uva, a pessoa faz o vinho que tem o quê? A embriagar a pessoa. A mesma cana que dá a rapadura, né, que dá o caldo de cana, você faz a cachaça. Então onde é que está o problema? Essa questão aqui do ovo, por exemplo. O ovo. O ovo é bom para veneno, né? O ovo É bom para veneno. É onde nós corremos dois extremos. Quando Ellen White escreveu sobre o ovo, ela disse que tinha pessoas proibindo os outros comer ovo. E no nosso meio não tem não. Agora, lá é um tempo, aqui é outro. Lógico que nós aqui estamos num tempo mais perigoso, né? Por causa exatamente do aumento das doenças. Então, os ovos, ele contém propriedade. Isso aqui realmente a gente já fez isso na prática. O cachorro já morre, não morre, jogou o ovo cru nele. Daqui a pouco ele estava aprumado mesmo. Parece que o veneno foi puxado tudo pelo ovo. Agora, assim, nós não vamos deixar de comer o ovo não para se levar como suco, né? Mas tem o seu lado bom. E ele tem propriedades também nutritivas, só que é perigoso. Né? E ainda assim tem que olhar os tipos de... Né? Agora, o mais seguro é o quê? Abandonar. Para optar entre uma coisa e outra, você vai optar por mais seguro, né? E Ellen White já havia dito, ó, vai chegar um tempo. É possível, possa ser, ela não chega nem bater positivamente. Ela disse, vai chegar chega um tempo que não é seguro comer ovo, nata e leite. Eles comiam nata, né? Operava com nata. Exatamente, por causa da contaminação. Eu já li que, por exemplo, na questão da mãe que é lactante, o temperamento dela pode envenenar o leite. Porque, como? No estresse. E aí, quando o animal morre com esse estresse. O leite é sangue e o sangue... E o nosso sangue é formado daquilo que nós comemos. E bebemos e respiramos. Todo mundo, das duas filhas da mãe. E ela estava dizendo lá tomar o leite e ele melhorou. Ela estava dizendo. É natural. Natural que melhora. Mas ficar só quem não tem não tem que pegar. Mas desejo dizer
que quando chegar o tempo em que não mais seja seguro usar leite, nata, manteiga e ovos, ao meu entendimento, ao meu ver, chegou esse tempo já. Mas é tempo que chegou esse tempo. Isso aí foi escrito há mais de 150 anos. Certo. Mas não significa dizer que nós vamos condenar os comedores de ovos, não. Mas o escrito está aí, se comer vai descer. Pode ser que sim, pode ser que não. Ela disse que pode ser. Não significa dizer que todos os ovos estão doentes. Agora, o mais seguro é não comer. Entendeu? É aí onde mora o equilíbrio. Agora, é como se diz assim, não, agora está liberado, todo mundo usa arma. Não. Eu uso se eu quiser. Não é assim? Existem critérios. Será que esse tempo que ela está se referindo aí não é esse? Porque nós estamos no tempo do fim. Sim, nós já estamos no fim mesmo. Naquele tempo já estávamos no tempo do fim. Bom, naquele tempo lá, Nós estamos mais perto ainda. Pois é, por isso que eu estou dizendo. Se há alguma coisa segura, é não comer. Pois é, eu não estou dizendo para deixar não. Quem quiser deixar, deixa. Quem quiser, não deixa. Claro. Eu só estou falando com o escrito aí. sabe, foi escrito mais ou menos em 1870, 1880. Então, como é que era a vaca naquele tempo? É mais saudável, né? Não tinha antibiótico, Menos não tinha vacina. vacina, o cara menos criava doenças. a galinha dele lá, a galinha dele lá, entendeu? Aí hoje é tudo a produção em série, o caboclo, o frango já é geneticamente modificado. Antibiótico, ele tem que matar aquele frango em 3 meses, que ele tem que abater e mandar. Então tudo é hormônio e antibiótico. Exatamente. Ele não toma antibiótico, mas ele toma. Entendeu? Aí ele come soja transgênica e pá, aí junta tudo. Aí não há segurança. Vai lá. Então é óbvio, segundo hoje, tudo é produção industrial. A produção hoje é industrial para mandar para o supermercado. O cara fez uma pesquisa um tempo desse aí e ele disse o seguinte, ó, onde mais tem câncer no Brasil é onde tem lanchonete e supermercado. Isso, a correlação é óbvia, por causa do tipo de alimentação que é vendida ali, né? Então, antigamente a pessoa lá no mar, né? Os óleos, as massas, um monte de coisa. A fritura, etc. Será que se você botar uma vaquinha lá na chácara, 1, 2, 3 vaquinhas, só para a senhora ser consulta. Você também tem a comida que você dá para ela, que você também planta, né? Para ela se alimentar. Obrigada ela entrar no antibiótico, A coisa está tão complicada que se não entrar com o risco de pegar outras doenças também que está no ar. O mais seguro mesmo é não ter. É igual a vacina, elas são brincadas. E às vezes a gente pode passar para os outros. Agora, não até comprar um negócio lá. Vamos já no horário de concluir. Não chegou naquele que eu disse que ia chegar, José, mas depois a gente vê. Mas desejo dizer que quando chegar esse tempo em que não mais seja seguro usar o leite, a nata, a manteiga, os ovos, Deus o revelará. Se ele não revelar para um, ele vai revelar para o outro. Se ele revelar para o outro, ele vai dizer para os irmãos dele. Se os irmãos dele quiserem aceitar, aceita. Se não quiser aceitar, não aceita. Mas ninguém vai forçar ninguém a nada. Né? Graças a Deus. Olha só. Extremo algum. Quando ela disse, ela sabia que nessas 3 coisas ia aparecer extremo também. Naquele tempo dela lá, já tinha gente ensinando para os outros que não tinha que comer ovo, coisa nenhuma. Naquele tempo. Extremo algum deve ser defendido na reforma de saúde. Aqui, bora ver aqui. Transfusão de sangue. Há uma coisa que tem salvo vida. A transfusão de sangue. De uma pessoa para outra. Já tinha. Só que a pessoa que ela foi aconselhar aqui estava impossibilitada pelo que ela disse aí. Ó. Mas isto ser-vos-á difícil. Não é porque ela estava desaprovando, não. É porque estava tendo dificuldade para ela lá na época.
talvez impossível. Apenas dei uma sugestão. Vocês acham que ela deu a sugestão aqui? Foi reprovado por Deus? Ou foi Deus que instruiu ela a sugerir? Outro ponto. Medicina e salvação. 281 e 287. Medicina e salvação 286 e 287. Tratamento de raio-x. Por várias vezes, por várias semanas, me submeti a tratamento de raio-x. Para a mancha escura que eu tinha na fronte. Se fosse alguns irmãos hoje, não queria nem saber de raio-x. Que é uma química pesada, né? É muita radiação. Muita radiação, né? Mas alguns irmãos, por causa de uma radiação, não pega nem no celular. Mas aí tem que fazer, por exemplo, a mulher tem que fazer mamografia, né? Que é a maior radiação que tem é a da mamografia. Até onde eu sei. Não é nem muito aconselhado. Mamografia é a mesma coisa de mamografia. Pode exagerar, né? Uma mamografia é a mesma coisa de uma função celular. Você tirar uma todo dia, um raio-x todo dia, vai pegando radiação no teu corpo, vai desenvolver câncer. Mas o médico disse também que ele descobre no toque. Eu já vi médico, inclusive, dizendo que não aconselha muito essas questões, porque o prejuízo pode vir depois também. Aquilo ali, eu já fiz aquilo ali, nunca mais vontade de fazer. Uma vez eu não falar que aquilo ali não é seguramente, não. O melhor meio é cuidar da saúde de forma natural, e deixar por conta de Deus. Além de ter essa radiação, ninguém sabe o que é essa porcaria. Olha só, irmãos. Levantou uma coisa interessante aqui, ó. Tem pesquisa sendo feita. Essas pesquisas estão em andamento ainda, tá? Essas pesquisas estão sendo feitas. Perguntando o seguinte: celular causa câncer, sim ou não? Essa pergunta não foi definida assim, definitivamente. Eles estão pegando mais tempo aí para analisar se vai dar ou não dá, certo? Mas o que é óbvio hoje em dia, gente? A pessoa tem gente que dorme com o celular dentro da roupa. A radiação ela pode acontecer grande. Né? Não é correto a mulher andar na rua com medo de assaltante com o celular dentro dos peitos. Desculpa aí a minha expressão, com medo de ser roubado. Aí às vezes a pessoa se expõe a perigo de desnecessário, além de bactéria, né? Então, o computador tem uma certa radiação, a televisão, os raios ultraviolentos, né? Isso aí tudo a gente tem que saber dosar, entendeu? Você fazer um raio-x ou uma mamografia, você não vai pegar radiação, você não vai fazer uma por dia, né? Isso aqui tem. Agora você vai fazer um raio-x por dia, uma mamografia por dia, não, entendeu? Então tudo é a questão do extremo, a questão da acumulação. Eu já ouvi um médico falando que é a maior coisa que provoca câncer no seio das mulheres, são esses exames. A frequência. Eu sei que pode não atacar o câncer, mas que a massa e dói, isso é verdade. E qual é o peito que sai depois da massa? Ainda bem que o homem não faz isso, né? Tem mais uma também. Olha o que Ellen White diz, irmãos. Eu tomei 23 aplicações. Eu sei que a conversa está boa, mas vamos deixar para depois do culto agora. Tomei ao todo 23 aplicações e elas conseguiram remover inteiramente a mancha e por isso sou muito grato. Raramente é necessário uma química, não é? Então, no caso, ela tinha câncer de pele. Não sei se era câncer, mas ela tinha esse problema.
ele já estava perto de morrer, né, irmão? Provavelmente. Morreu em 1915. Se houver necessidade, irmão, de uma intervenção, nós vamos concluir com esse ponto aqui. Se houver necessidade de uma intervenção cirúrgica, aqueles que são extremistas acham que médico é a coisa de Satanás. Se houver necessidade de uma intervenção cirúrgica, o médico estiver disposto a encarregar-se do caso. A primeira cirurgia, vocês sabem quando aconteceu? Para mim, aquele ali foi o trabalho daquele grande médico, fazendo a primeira cirurgia. Cortou ali, fez ele primeiro adormecer. E eu não tenho ouvido falar que as pessoas, para fazer uma operação, ele não toma aquele bicho que eu tenho medo danado dele. Anestesia para adormecer. Principalmente para fazer um procedimento. Faz adormecer, faz o corte, faz o trabalho, fecha de novo. Resultado. Quando é com Deus na frente, dá certo, viu? Alguém diz, mas Deus não está na frente de nada disso. Cuidado. Não é negação da fé submeter-se à operação cirúrgica. Eu já vi depoimento de médico dizer que viu a mão de Deus na hora que ele estava fazendo cirurgia. Mas para alguns extremistas, isso aqui está manipulado. Está alterado. E são muitos textos, irmãos. Nós não vamos ler tudo aqui porque o tempo já encerrou. Mas antes de efetuar uma operação, que é melindrosa, né? O médico está numa responsabilidade grande, ele tem que se apegar com aquele que é o grande médico. Peça o cirurgião o auxílio do grande médico. E o grande médico vai enviar aqueles médicos especiais que tem lá, os anjos. Não tem conflito, não, né? Não. Assegure ao paciente, transmita confiança para o paciente e diga que Deus vai ajudar naquela cirurgia. Para ele se sentir seguro, ele tem que ver que a mão de Deus está ali. Porque não dá para confiar no homem sozinho. Tem homem que acha que ele pode fazer as coisas só. Então, assegure ao paciente que Deus o pode fazer passar a salvar pelo trânsito, daquele trabalho que vai ser feito, que em todos os tempos de aflição é Ele um seguro refúgio para os que nele confiam. Então, aqueles que estão lá na sala de cirurgia vão ter que confiar em quem mesmo. Tem um texto aí que você botou aí, irmão, que diz que quando o cirurgião está operando, o anjo, a mão de Deus está guiando a mão dele. Não sei se tem esse texto. Tem. Ele fala assim, que é fazer uma coisa muito delicada, aí alguém tem que estar ali, ó. Vamos complementar para ver se ele fala aí, para concluir o texto. O Salvador está presente no quarto do enfermo, na sala de operações, e seu poder, para a glória de seu nome, realiza grandes coisas. Cristo é o maior médico missionário que já viveu. Nunca perdeu um caso. Ele sabe como dar força e orientação e aos médicos desta instituição. Ele está ao seu lado quando fazem suas difíceis intervenções cirúrgicas. Sabemos que isto é assim. Ele salvou vidas que se teriam perdido se o bisturi, sabe o que é bisturi, né? Teria perdido vida se o bisturi se tivesse desviado em quase nada. Anjos de Deus estão constantemente ajudando aqueles pelos quais Cristo deu a vida. Vai ser bem. Deus concede aos médicos
desta instituição habilidade e eficiência, porque eles o estão servindo. Sabem eles que a habilidade não é sua própria e que ela vem de cima. Meu irmão, uma pergunta. Esses médicos aí falando assim da Constituição, quais são esses médicos? Da igreja. Da igreja, né? Então, temente a Deus. Se tem um médico lá da Assembleia de Deus, mas que é temente a Deus, guarda seus mandamentos. Ele é um desses. A lei de Deus, ela está para todos aqueles que moram aqui nesse mundo, né? Também, além dos céus. Agora tu vê médico aí fazendo cirurgia com o espírito do conflito. Que não acredita em nem Deus. Ele vai lá e faz cirurgias espirituais. Quem está operando através do ali? A Bíblia é o espírito. Exatamente. O capeta lá e os seus. Agora reconhece que está ao seu lado um divino vigia que concede sabedoria aos seus médicos, habilitando-os a agir inteligentemente em sua obra. E muitas vezes assumis atitude em que prejudicais vossa influência e a ninguém fazeis bem algum, expressamente todas as vossas convicções. Deste modo vos separais do povo. Deveis modificar-vos vossos fortes preconceitos. Ela está dando a ideia para aqueles que são chegados ao extremo, né? Aí tem um texto mesmo que diz aí, que nós só finalizar aqui e só comentar. Esse texto que o irmão Josias falou, se eu não me falha a memória, eu coloquei ele aí. Fala que os anjos, eles fazem trabalho ali por intermédio da mão daqueles médicos. Esses próprios bisturis que os médicos estão usando. E está escrito, irmão, que quando de nós aqui tem um parente nosso na mão do médico, o que nós temos que fazer é orar por esse equipe médico, para que Deus dirija, dê sabedoria para esses homens fazer a melhor coisa possível. Né, Valério? Nós temos que orar, interceder para que Deus dirija o negócio. Não pode deixar de ter fé, não. Então nós concluímos e pedimos ao Senhor que Ele nos conduza na sua sabedoria do alto e nos dê o entendimento para compreendermos o que é o melhor para nós e o que é que nós devemos ensinar para as pessoas também. Que Deus seja honrado e glorificado dessa manhã sabática. Vamos orar?